Ela deu à luz sozinha enquanto ele viajava com a amante. Mas o vídeo do parto viralizou e o mundo inteiro viu o que ele perdeu. A tela do celular, fria contra a pele suada de Laura, ainda exibia a última mensagem enviada a Rafael, uma súplica digital lançada no silêncio de uma madrugada que se partia. Já estou indo para a maternidade, vem rápido. A palavra entregue pairava sob a bolha de texto, uma confirmação técnica que era, na verdade, a mais cruel das ironias. A mensagem havia chegado ao seu destino, mas o homem não. Ele estava a milhares de quilômetros de distância, em Cancún, erguendo uma taça de vinho contra um pôr do sol alaranjado, capturando o momento para uma audiência que não incluía a mulher que carregava seu filho. Ele postava sobre descanso merecido enquanto ela aprendia o verdadeiro significado de esforço. A contração seguinte rasgou seu corpo, um grito preso na garganta, e naquele instante, no ambiente estéril e impessoal de um quarto de hospital em Florianópolis, Laura Mendonça entendeu que a solidão era uma força física, palpável. As enfermeiras se moviam com uma urgência profissional, vozes calmas que não conseguiam preencher o vazio deixado por ele. Uma delas, mais velha, segurou sua mão. Respire fundo, querida, você consegue. Mas Laura não estava apenas trazendo uma vida ao mundo. Estava se despedindo de outra, a vida que ela acreditou ter construído sobre a base frágil de promessas e meias verdades. Se alguém algum dia duvidou da sua força, se inscreva. Porque às vezes a coragem de uma mulher sozinha é o que o mundo mais precisa ver. 3 meses antes, a vida ainda parecia um quadro de estabilidade cuidadosamente pintado. O apartamento com vista para o mar em Florianópolis era o cenário de um casamento de 7 anos, uma união que, para qualquer observador externo, parecia sólida. Laura, uma fotógrafa freelancer de 33 anos, havia reduzido seus projetos para se dedicar à gestação. Seus dias eram uma melodia suave de preparativos, a escolha dos tons pastel para o quarto do bebê, a montagem delicada do berço, a organização minuciosa das pequenas roupas. Ela trabalhava em casa, editando fotos de famílias felizes, casamentos e batizados, enquanto a ironia crescia em seu ventre junto com seu filho. Rafael, com seus 36 anos e o cargo imponente de gerente de marketing, era a personificação do sucesso. Ele era charmoso, ambicioso e ultimamente cada vez mais ausente. As viagens de trabalho tornaram-se mais frequentes. As reuniões de última hora se estendiam pela noite adentro, e as ligações eram atendidas com uma voz baixa e apressada, sempre com a desculpa de que estava no meio de algo importante. Ele dizia que todo aquele sacrifício era para dar o melhor à família que estavam construindo. É pelo nosso futuro, meu amor. Pelo futuro do nosso campeão, ele dizia, tocando a barriga de Laura com uma mão que parecia mais um gesto para uma fotografia do que um ato de carinho genuíno. Laura, imersa na névoa de hormônios e na expectativa da maternidade, escolhia acreditar. Era mais fácil aceitar a narrativa do marido provedor do que confrontar a frieza sutil que se instalava entre eles. Ela notava como ele se preocupava mais com a imagem da família perfeita do que com a família em si. As fotos que ele insistia em postar nas redes sociais mostravam um casal radiante, mas por trás das lentes, o sorriso dela era um esforço consciente. Ele se tornara um estranho que dormia na mesma cama, um homem cuja presença era mais sentida na ausência. As conversas, antes longas e íntimas, tornaram-se monólogos dele sobre suas conquistas profissionais ou reclamações sobre o estresse do trabalho. Quando ela tentava falar sobre o bebê, sobre seus medos e suas alegrias, os olhos dele se desviavam para o celular, a mente claramente em outro lugar. Ela se sentia como um personagem secundário em sua própria vida.
uma figurante na grande produção que era a carreira de Rafael. Mesmo assim, ela se esforçava. Preparava seus jantares favoritos, ouvia com paciência suas histórias repetidas sobre o escritório e tentava manter a harmonia, acreditando que aquela distância era apenas uma fase, um produto da pressão que ele sofria. Ele prometeu que depois da grande fusão na empresa, tudo voltaria ao normal. Ele prometeu que não perderia o nascimento por nada neste mundo. Laura se agarrava a essas promessas como um náufrago se agarra a um destroço, sem perceber que a maré já a estava levando para longe da costa segura que ela um dia conheceu. A solidão começou a se tecer nos detalhes. Era o silêncio na casa quando ele viajava. Um silêncio que antes era pacífico e agora parecia acusador. Era ter que ir às consultas de ultrassom sozinha, explicando para a médica compreensiva que o marido estava muito ocupado com o trabalho. Era montar a cômoda do bebê com as próprias mãos, seguindo um manual de instruções complicado, enquanto as lágrimas de frustração se misturavam ao suor. Cada parafuso apertado era um lembrete de sua autossuficiência forçada. Ela conversava com a barriga, contando ao filho sobre seu dia, sobre seus sonhos para ele, criando um universo para dois, onde a ausência do pai era uma nota de rodapé. Amigos e familiares perguntavam por Rafael, e Laura se tornara uma especialista em criar desculpas plausíveis, em defender um homem que mal se dava ao trabalho de se defender. Ele trabalha tanto por nós, ela repetia, a frase se tornando um mantra para convencer a si mesma mais do que aos outros. Ela via a pena nos olhos de sua mãe, a preocupação no rosto de sua melhor amiga, mas erguia o queixo e sorria, recusando-se a ser vista como uma vítima. Ela era Laura Mendonça, esposa de um homem importante, futura mãe. A fachada precisava ser mantida, não por ele, mas por ela, por um orgulho que era tudo o que lhe restava. Ela se convenceu de que o amor exigia sacrifício e que sua parte era esperar. Mal sabia ela que, do outro lado do mundo, o sacrifício dele era apenas decidir entre um vinho tinto ou branco para acompanhar o jantar com outra mulher. Ele dizia que trabalhava para dar o melhor para a família, mas esquecia que o melhor já estava em casa, esperando por ele, sentindo o primeiro chute de um filho que ele ainda não merecia conhecer. A descoberta não aconteceu com um grito, nem com o som de vidro se quebrando contra a parede. A verdade chegou de forma silenciosa, digital e asséptica, o que a tornou ainda mais brutal. Foi durante uma daquelas semanas em que Rafael estava em mais uma viagem de negócios inadiável. Desta vez, supostamente para um congresso em São Paulo. Laura estava no quarto do bebê, organizando pela terceira vez a mesma gaveta de macacões minúsculos, quando seu notebook apitou com uma notificação. Era o aplicativo de compartilhamento de fotos da família, uma nuvem digital que eles usavam para sincronizar imagens automaticamente, uma ideia dele, claro, para manter as memórias seguras. Na maioria das vezes, ela ignorava. As fotos de Rafael eram quase sempre as mesmas: salas de reunião, logotipos de empresas, pratos de restaurantes caros. Mas naquela tarde, a curiosidade, uma coceira incômoda na nuca, a fez clicar. A galeria se abriu, e entre as imagens corporativas e as selfies forçadas dele, em frente a centros de convenções, havia algo fora do lugar. Uma pasta nova, sincronizada do celular dele há poucos minutos, com um nome genérico: Fim de Semana. O coração de Laura começou a bater de forma descompassada, um tambor surdo contra suas costelas. Ela abriu a pasta. A primeira foto era inofensiva, uma paisagem de praia com coqueiros. A segunda, um close-up de 2 coquetéis coloridos sobre uma mesa de madeira rústica. A terceira, no entanto, foi a que estilhaçou o mundo dela. Era uma selfie. Rafael sorria para a câmera,
um sorriso genuíno, relaxado, um sorriso que ela não via há anos. Ao lado dele, com a cabeça apoiada em seu ombro, estava uma mulher. Jovem, de cabelos escuros e pele bronzeada, ela também sorria, um sorriso de intimidade e cumplicidade. Não era uma colega de trabalho numa foto de grupo. Era algo mais. O braço de Rafael estava ao redor da cintura dela, os dedos dele repousando perigosamente perto da curva de seu quadril. O fundo não era o horizonte cinzento de São Paulo. Era o mesmo mar azul e os mesmos coqueiros da primeira foto. Então, a legenda da imagem, visível nos metadados do arquivo. Cancún, com meu amor. Cancún, não São Paulo. A mentira era tão descarada, tão insultuosa em sua simplicidade, que Laura sentiu o ar faltar. O aplicativo, em sua eficiência impessoal, tinha feito o que nenhum amigo ou familiar ousara fazer. Tinha lhe mostrado a verdade nua e crua. Ela não reagiu de imediato. Não houve um colapso, nem um acesso de fúria. Em vez disso, uma calma gelada tomou conta de seu corpo, uma clareza assustadora que silenciou o pânico. Ela fechou o notebook lentamente, como se estivesse fechando a tampa de um caixão. Sentou-se na poltrona de amamentação que comprara na semana anterior, o couro macio e frio contra sua pele. Olhou para o berço montado, para os bichos de pelúcia alinhados na prateleira, para o móble de estrelas e luas que pendia do teto, esperando para girar e encantar um bebê que ainda não havia nascido. Cada objeto naquele quarto, cada detalhe escolhido com tanto amor, de repente pareceu uma peça de um cenário de teatro para uma peça que era uma farsa. A dor veio em ondas, não como uma pontada aguda, mas como uma pressão esmagadora no peito. A dor da humilhação. Não era apenas a traição, era o engano meticuloso, a teia de mentiras tecida ao longo de meses. Eram as noites em que ela o esperou. As desculpas que ela deu, a fé que ela depositou. Tudo se desfez naquele instante, revelando o alicerce podre sobre o qual ela havia construído sua vida. Ela tocou a própria barriga, o movimento firme e protetor de seu filho chutando em resposta, e uma decisão se formou em sua mente, não com palavras, mas com uma certeza visceral. Algumas mulheres descobrem a verdade e gritam. Outras apenas respiram fundo e começam a se preparar. O filho dela não nasceria em um mundo de lágrimas e gritos. Ele nasceria em um mundo de força. Nos dias que se seguiram, Laura se moveu como uma atriz, desempenhando seu papel mais difícil. Quando Rafael ligou naquela noite, a voz dele cheia daquela falsa animação de quem tem algo a esconder, ela atendeu com uma calma que o surpreendeu. "Oi, meu amor. Como foi o congresso?" Ela perguntou, a palavra congresso saindo de sua boca com um gosto metálico. Ele falou sobre palestras, networking e cansaço, e ela ouviu, cada mentira uma pá de terra jogada sobre o caixão do casamento deles. Ela não o confrontou. O que ela diria? Que um aplicativo de fotos havia exposto sua vida dupla? Seria uma briga suja, um confronto que a esgotaria e, pior, que poderia afetar o bebê. O orgulho, um núcleo duro e inabalável dentro dela, a impediu. Ela não lhe daria a satisfação de vê-la desmoronar. Em vez disso, ela guardou o segredo, um peso frio e pesado em seu peito. O conhecimento da traição se tornou sua armadura. Ela começou a observar Rafael com outros olhos, não mais os de uma esposa apaixonada, mas os de uma antropóloga estudando um espécime estranho. Ela via a maneira como ele protegia o celular, como seu sorriso se tornava tenso quando ela se aproximava enquanto ele respondia a uma mensagem, como ele usava o trabalho como um escudo para sua covardia. A dinâmica entre eles mudou sutilmente. Ela parou de fazer perguntas sobre suas viagens, parou de esperar por ele acordada. Parou de iniciar conversas sobre o futuro. Rafael, imerso em sua própria culpa e arrogância, interpretou mal o silêncio dela.
Ele o viu como aceitação, talvez até como desinteresse, o que para ele era uma justificativa conveniente para seus atos. Ele não percebeu que o silêncio dela não era submissão, mas cálculo. Laura começou a se preparar para uma vida sem ele, de forma metódica e silenciosa. Abriu uma conta bancária separada, para a qual começou a desviar o dinheiro que ganhava com seus trabalhos de fotografia. Reativou seus contatos profissionais, aceitando pequenos projetos que podia fazer de casa. Pesquisou sobre direitos legais, sobre divórcio e guarda de filhos, lendo artigos tarde da noite, quando a casa estava escura e silenciosa. Cada passo era um ato de libertação silenciosa. Ela estava construindo uma arca, tábua por tábua, enquanto o mundo dele ainda estava sob um céu ensolarado e sem nuvens. A ironia era que, enquanto ele se sentia o mestre do universo, o homem inteligente que conseguia ter tudo, ela estava, na verdade, no controle. Ela sabia a verdade, e o conhecimento ela estava descobrindo era uma forma devastadora de poder. Ela olhava para ele do outro lado da mesa de jantar, sorrindo docemente, enquanto ele falava sobre suas metas de vendas, e pensava: "Você não faz ideia do que está por vir." A barriga dela crescia, uma contagem regressiva visível para o dia em que sua nova vida começaria, com ou sem ele, e ela havia decidido, seria sem. O dia chegou sem aviso prévio, como a maioria dos momentos que definem uma vida. Não houve um planejamento cuidadoso ou uma corrida ensaiada para o hospital. Aconteceu em uma terça-feira chuvosa. O céu de Florianópolis cinzento e pesado, um reflexo perfeito do estado de espírito de Laura. As primeiras contrações começaram de madrugada, pontadas suaves e intermitentes, que ela inicialmente confundiu com um desconforto comum do final da gestação. Mas elas não pararam. Pelo contrário, ganharam ritmo e força, uma maré implacável subindo dentro de seu corpo. O apartamento, antes um refúgio, agora parecia uma gaiola silenciosa. Rafael não estava lá. Ele estava em outra viagem de negócios, a mais importante de todas, segundo ele, uma convenção internacional de marketing que, por uma coincidência cruel do destino, acontecia novamente em Cancún. Ele havia partido 2 dias antes, deixando-a com um beijo rápido na testa e a promessa de que estaria de volta a tempo. "A data prevista é só para daqui a 2 semanas, meu amor. Fica tranquila, eu não perco por nada", ele disse, a voz dele soando oca, já distante. Laura apenas assentiu, o segredo da traição dele guardado como uma pedra em seu coração. Ela sabia que a viagem não era sobre negócios. Sabia que Bianca Torres, a colega de trabalho cujo rosto sorridente estava gravado em sua memória, estava com ele. A confirmação veio de uma publicação descuidada de Bianca nas redes sociais, um story mostrando a vista de um quarto de hotel com a legenda "Paraíso com a melhor companhia", antes de ser apagado minutos depois. Tarde demais. Laura já tinha visto. Quando as contrações se tornaram tão fortes que a faziam perder o fôlego, ela soube que não podia mais esperar. Com uma calma que ela mesma não sabia possuir, pegou a mala de maternidade que estava pronta ao lado da porta há semanas. Olhou para o celular uma última vez, o dedo pairando sobre o nome de Rafael. Por um instante, a velha Laura, a esposa que acreditava em promessas, quis ligar, quis gritar, quis exigir que ele pegasse o primeiro avião de volta. Mas a nova Laura, a mulher forjada pela decepção e pela autossuficiência, apenas digitou a mensagem curta e fatual. "Já estou indo para a maternidade. Vem rápido." Não era um pedido, era uma formalidade. Um último teste, talvez, para um homem que ela já sabia que iria falhar. Ela não esperou pela resposta. Chamou um carro por aplicativo e, enquanto descia pelo elevador, sentindo outra onda de dor percorrer suas costas, olhou para seu reflexo no espelho. Viu uma mulher assustada, mas não quebrada. Uma mulher sozinha, mas não desamparada.
A jornada até o hospital foi um borrão de ruas molhadas e luzes de postes refletidas no asfalto. Cada solavanco do carro era uma tortura, mas ela se concentrava na respiração, no pequeno ser dentro dela que também lutava para vir ao mundo. Ela não chorou. As lágrimas, ela havia decidido, não teriam lugar naquele dia. Aquele dia era sobre nascimento, não sobre perda. No hospital, o mundo se tornou um turbilhão de batas brancas, corredores estéreis e a linguagem apressada da medicina. Dilatação de 6 centímetros, monitorar os batimentos, preparar a sala de parto. Laura respondia às perguntas dos médicos e enfermeiros com uma voz firme, fornecendo seu histórico médico, suas informações, sua decisão de ter um parto normal. Quando perguntaram sobre o pai, ela respondeu sem hesitar, a mentira ensaiada saindo com uma facilidade assustadora. Ele está viajando a trabalho, mas está tentando pegar um voo de volta. A pena nos olhos da equipe era quase pior do que a ausência dele. Ela não queria pena. Queria apenas passar por aquilo. Foi então que uma enfermeira, uma mulher de meia idade chamada Cida, com olhos gentis e mãos calejadas, se aproximou. Ela observou Laura respirando durante uma contração particularmente brutal, o rosto contorcido de dor, mas os olhos ferozmente determinados. "Você é forte", disse Cida, a voz baixa e cheia de admiração. "Seu marido vai ficar tão arrependido de perder isso. Quer que eu filme para ele poder ver depois, para ele ver o quão incrível você foi?" A sugestão pegou Laura de surpresa. A ideia de registrar aquele momento de vulnerabilidade extrema era aterrorizante. Mas então, um pensamento rápido, afiado como um caco de vidro, atravessou sua mente. Sim, ele precisava ver. Não para se orgulhar dela, mas para que um dia, quando a verdade viesse à tona, ele visse exatamente o que estava fazendo enquanto ela passava pela provação mais intensa de sua vida. "Sim, por favor", ela sussurrou, a voz rouca. O trabalho de parto se arrastou por horas, cada minuto uma eternidade. A dor era uma força primordial, despindo-a de toda a sua armadura, deixando apenas a essência crua de sua força. E Cida estava lá, segurando o celular discretamente, capturando não apenas a dor, mas a resiliência. A câmera registrou o suor escorrendo pela testa de Laura, os nós dos dedos brancos, enquanto ela agarrava a grade da cama, os olhos fechados em uma concentração feroz. Capturou os momentos de silêncio entre as contrações, quando ela parecia reunir todas as forças do universo para a próxima onda. Capturou a interação silenciosa com as enfermeiras, os gestos de encorajamento, a mão de Cida em seu ombro. O vídeo não mostrava uma mulher abandonada, mostrava uma guerreira em sua batalha mais sagrada. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, o celular de Rafael vibrava com notificações de curtidas. Ele havia acabado de postar uma foto dos seus pés na areia, a espuma do mar tocando seus dedos, com a legenda: "Finalmente um pouco de descanso merecido. In Cancún. She'll work hard, play hard." Ele sorriu para Bianca, que estava deitada ao seu lado, em uma espreguiçadeira, e pediu outro mojito. Ele achava que o mundo estava olhando para ele, para seu sucesso, para sua vida invejável. Mas o mundo, ou pelo menos a parte dele que importava, estava prestes a olhar para ela. No clímax do parto, quando o choro agudo e saudável do bebê finalmente rompeu o ar tenso da sala, a câmera de Cida capturou o rosto de Laura. Uma mistura de exaustão, alívio e um amor tão avassalador que parecia iluminar a sala. As lágrimas finalmente vieram, mas não eram de tristeza, eram de triunfo. Ela tinha conseguido, sozinha. O primeiro choro do seu filho, o som mais importante do mundo, ecoou nas paredes do hospital. Uma sinfonia que Rafael Mendonça, em sua arrogância ensolarada, jamais teria o direito de ouvir ao vivo. Os primeiros dias após o nascimento de Léo
foram um borrão de exaustão e êxtase. Laura se moveu em um casulo, o mundo exterior reduzido ao cheiro de leite do bebê, ao calor do pequeno corpo contra o seu e ao ritmo das mamadas e trocas de fraldas. A dor física do parto começou a ceder, substituída por uma fadiga profunda, mas também por uma sensação de propósito que ela nunca havia experimentado. A ausência de Rafael era um fato consumado, um ruído de fundo que ela escolheu ignorar. Ele ligou do hospital, a voz dele uma mistura mal ensaiada de pânico e culpa, quando finalmente viu a mensagem dela, horas depois. Ele despejou um turbilhão de desculpas. O celular estava no silencioso, a reunião se estendeu, o voo de volta era impossível de conseguir de imediato. Laura ouviu em silêncio, o telefone pressionado contra a orelha, enquanto olhava para o rosto adormecido de seu filho. Cada palavra dele era vazia, cada justificativa uma ofensa à inteligência dela. "Eu perdi", ele disse, a voz finalmente falhando. "Eu sei", ela respondeu, e o peso daquelas duas palavras simples foi mais devastador do que qualquer acusação. Ela não gritou, não o culpou. Apenas o informou do nascimento, do peso e da saúde do bebê com a mesma distância emocional com que se relataria um boletim meteorológico. A frieza dela o desarmou. Ele esperava lágrimas, raiva, um drama que lhe permitisse desempenhar o papel de marido arrependido. Em vez disso, encontrou um muro de serenidade impenetrável. Foi Cida, a enfermeira com olhos de mãe, quem acendeu o pavio. 2 dias depois do parto, antes de Laura receber alta, Cida a procurou no quarto. Ela segurava o próprio celular, o rosto vincado por uma emoção que mesclava indignação e admiração. "Eu assisti ao vídeo de novo", ela começou, a voz baixa. "Eu editei um pequeno trecho, tirei as partes mais gráficas, deixei só a sua força, o seu rosto, a emoção da chegada dele. O mundo precisa ver o que é uma mulher de verdade, Laura. Não uma vítima, mas uma força da natureza." Laura hesitou. A ideia de ter sua imagem, em seu momento mais vulnerável, exposta ao mundo, era assustadora. Mas então ela pensou em Rafael, em Bianca, nas mentiras, na humilhação silenciosa que ela vinha engolindo. Pensou no sorriso relaxado dele na praia de Cancún. Aquele vídeo não era sobre sua dor, era sobre sua resiliência, era a sua verdade. "Faça", Laura sussurrou, uma decisão que mudaria tudo. Cida, com o zelo de uma missionária, publicou o clipe de 1 minuto em sua página pessoal de uma rede social, que era seguida por muitos profissionais de saúde e grupos de maternidade. O texto que acompanhava o vídeo era simples e poderoso. "Nos meus 25 anos de enfermagem, nunca vi nada igual. Essa mulher, Laura, deu à luz sozinha, mas com a coragem de 1000, que sirva de inspiração para todas nós." A internet, em sua natureza imprevisível e voraz, fez o resto. O vídeo começou a ser compartilhado. Primeiro, por outras enfermeiras e médicos tocados pela autenticidade da cena. Depois, por páginas e influenciadores de maternidade que viram no rosto de Laura o símbolo de uma experiência universal. Em questão de horas, o clipe saltou da bolha da saúde para o feed do público em geral. As pessoas não viam apenas um parto, elas viam uma história. Viam a ausência de um parceiro, a solidão no quarto de hospital e a força monumental de uma mulher que, em vez de desmoronar, se erguia. Os comentários explodiram, milhares deles. Mulheres compartilhavam suas próprias histórias de partos solitários, de parceiros ausentes, de superação. Homens expressavam admiração e, em alguns casos, vergonha. A legenda de Cida, com a coragem de 1000, tornou-se um slogan, uma hashtag que viralizou. O rosto de Laura, contorcido em esforço e depois transfigurado em amor puro, tornou-se um meme do melhor tipo, um símbolo de força feminina.
Rafael e Bianca viram tudo do paraíso artificial de Cancún. Eles estavam no bar da piscina do hotel, rindo de alguma piada interna, quando o celular de Bianca apitou incessantemente. Um amigo havia lhe enviado o link do vídeo. "Essa não é a sua esposa?" perguntava a mensagem. Rafael pegou o telefone das mãos dela. A imagem na tela pequena o atingiu como um soco no estômago. Era Laura, mas não a Laura que ele conhecia, a mulher calma e complacente que ele deixara em casa. Era uma versão primal dela, poderosa, suada, real. Ele assistiu ao clipe 1, 2, 3 vezes, viu o esforço, a dor e então o momento sublime do nascimento. Viu o choro do seu filho, um som que ele só tinha ouvido por uma gravação de áudio de baixa qualidade que ela lhe enviara. E leu os comentários. Que guerreira! Onde estava o pai dessa criança? Ele não merece essa mulher. Um homem de verdade jamais perderia isso. Cada comentário era uma faca girando em seu ego. Bianca, ao seu lado, ficou pálida. A escapada romântica deles, o segredo excitante, de repente, se tornou sórdido e patético à luz daquela demonstração crua de realidade. O mundo que Rafael tanto se esforçava para impressionar com suas fotos de sucesso e lazer estava naquele exato momento aplaudindo a mulher que ele havia enganado e abandonado. A vergonha foi uma onda de calor que subiu por seu pescoço. Ele, o gerente de marketing, o mestre da imagem e da narrativa, havia perdido completamente o controle da sua própria história. A viralização atingiu um nível que nem Laura, nem Cida poderiam ter imaginado. Portais de notícias online publicaram matérias. O vídeo do parto que emocionou o Brasil. Conheça a história de Laura. Programas de TV matinais começaram a falar sobre o assunto, debatendo a solidão materna e a paternidade ausente. O nome de Laura Mendonça, antes conhecido apenas por seu círculo social e clientes, agora era sinônimo de resiliência. Ela começou a receber convites para entrevistas, propostas de marcas de produtos para bebês, mensagens de mulheres de todo o país agradecendo por ela ter lhes dado voz. De seu apartamento, com Léo dormindo em seus braços, Laura assistia a tudo com uma mistura de espanto e uma calma sombria. Ela não havia planejado nada daquilo. O destino, ou talvez a justiça poética, havia tomado as rédeas. Ela recusou a maioria dos convites para entrevistas, preservando sua privacidade, mas o silêncio dela só amplificou sua mística. Ela não precisava falar. O vídeo falava por si. A narrativa estava criada. E nela, Laura era a heroína e Rafael, o vilão invisível, cuja ausência gritava mais alto do que qualquer presença. Alguns desaparecem para não sentir vergonha. Outros descobrem que a vergonha tem nome, endereço, e no caso de Rafael, um voo de volta para casa que agora parecia uma caminhada para a guilhotina. Ele finalmente estava voltando, não como o marido provedor que retorna triunfante, mas como um homem exposto, correndo para um desastre que ele mesmo criou. A viralização não foi uma onda, foi um tsunami. O clipe de 1 minuto, arrancado da intimidade de uma sala de parto e lançado no oceano digital, adquiriu vida própria. Nos primeiros dias, Laura, ainda no casulo da maternidade, apenas observava, distante. As notificações em seu celular, que ela mal tocava, eram um zumbido de fundo para o som muito mais importante do respirar de Léo. Mas o mundo exterior não esperou por sua permissão. A história, desprovida de nomes completos no início, era magnética demais para ser contida. A mãe guerreira de Floripa tornou-se um fenômeno. O vídeo foi dissecado em programas de televisão, a imagem de Laura, em seu esforço final congelada na tela, enquanto psicólogos, sociólogos e apresentadores debatiam o simbolismo da cena. Falavam sobre a paternidade ausente, a solidão da mulher moderna, a força que nasce da dor.
Laura tornou-se, sem querer, o rosto de uma discussão nacional, um avatar para milhões de mulheres que se sentiram, em algum momento, invisíveis e abandonadas. Foi quando o nome dela vazou que a tempestade chegou à sua porta. Um funcionário do hospital, buscando seus 15 minutos de fama, confirmou a identidade de Laura para um blog de fofocas. Em menos de uma hora, seu perfil pessoal nas redes sociais, antes um diário silencioso de sua gravidez, foi inundado. Milhares de pedidos de amizade, mensagens diretas, comentários em fotos antigas dela com Rafael. E foi ali, no arquivo público de sua vida digital, que o mundo encontrou o vilão que faltava. As fotos do casal feliz, as declarações de amor antigas, agora pareciam artefatos de uma traição. Os detetives da internet não demoraram a conectar os pontos. Alguém encontrou o perfil de Rafael, suas postagens arrogantes sobre trabalho duro e recompensa, e, crucialmente, a data de sua viagem de negócios a Cancún. A narrativa estava completa. Não era mais sobre uma mãe anônima, era sobre Laura e Rafael Mendonça. A história agora tinha nomes, rostos e um culpado claro. Enquanto isso, em Cancún, a realidade desabou sobre Rafael, com a força de uma demolição. A primeira ligação não foi de Laura, mas de seu chefe. A voz do outro lado da linha era fria, desprovida de qualquer simpatia. Rafael, que diabos está acontecendo? O departamento de RH está em pânico. O nome da nossa empresa está sendo mencionado nos comentários. As pessoas estão nos marcando, perguntando como mantemos um homem como você em uma posição de liderança. A marca, a imagem, a reputação, as 3 coisas que Rafael mais valorizava, estavam sendo manchadas por sua vida pessoal. A ironia era esmagadora. Ele, o gerente de marketing, o guardião da imagem corporativa, havia se tornado um passivo tóxico. Bianca, ao seu lado, assistia a tudo com um horror crescente. O caso excitante e secreto havia se transformado em uma mancha pública em seu próprio currículo. Ela via seu nome sendo sussurrado em grupos de WhatsApp da empresa, sua foto circulando como a outra. O paraíso havia se tornado uma prisão. A tensão entre eles, antes velada, explodiu. Você precisava postar aquelas fotos? Ela o acusou, a voz trêmula de raiva e medo. Você precisava ser tão descuidado. A culpa, como um animal encurralado, tornou-se agressiva. A escapada romântica terminou não com um beijo de despedida, mas com portas batendo e acusações amargas. A volta de Rafael para o Brasil foi uma descida ao inferno. Ele desembarcou em Florianópolis e sentiu os olhares reais ou imaginados por toda parte. Ao chegar no prédio, o porteiro, que antes o tratava com uma deferência respeitosa, mal conseguiu encará-lo, entregando as correspondências em silêncio. Aquele silêncio era mais alto que qualquer acusação. Quando ele entrou no apartamento, a cena que encontrou foi a de uma paz da qual ele não fazia parte. Laura amamentando Léo, o mundo deles completo e fechado. A tentativa dele de se explicar foi patética. As palavras sobre pressão e erro soaram falsas até para ele mesmo. A resposta de Laura, calma e burocrática, sobre o quarto de hóspedes e o divórcio, foi o golpe final. Ele não era mais o marido, era um inquilino temporário esperando os papéis da desocupação. Nos dias seguintes, a virada se consolidou. Laura, aconselhada por uma advogada que a contatou gratuitamente, comovida com a história, adotou uma estratégia de silêncio digno. Ela não deu entrevistas, não fez acusações públicas, apenas emitiu uma única nota através de sua advogada. Agradeço o apoio e carinho que tenho recebido. Neste momento, meu foco exclusivo é a saúde e o bem-estar do meu filho. Peço que respeitem nossa privacidade. Aquele comunicado, em sua elegância e maturidade, contrastava violentamente com a imagem de caos e imoralidade que agora cercava Rafael. O silêncio dela a tornou ainda mais poderosa. Ela não precisava jogar lama. O mundo já estava fazendo isso por ela.
A verdadeira virada, no entanto, foi interna. A atenção pública, que poderia tê-la esmagado, em vez disso, a validou. As milhares de mensagens de mulheres compartilhando suas próprias histórias criaram uma rede de solidariedade invisível, mas palpável. Ela percebeu que sua dor não era única, e essa percepção a libertou da vergonha. Ela começou a ver o vídeo não como uma exposição de sua fraqueza, mas como um testemunho de sua força. E essa força começou a se manifestar em suas ações. Ela reativou seu site profissional de fotografia e o tráfego explodiu. Marcas de produtos infantis, de roupas femininas, empresas que queriam se associar à sua imagem de resiliência, começaram a procurá-la, não para ser um rosto em um anúncio, mas para criar conteúdo, para fotografar suas campanhas. Ela se tornou a personificação da mãe real. Enquanto Rafael via sua carreira desmoronar, a de Laura decolava de uma forma que ela nunca havia planejado. A vergonha, ele descobriu, tinha nome, endereço e consequências financeiras. Ele foi colocado em licença do trabalho, um eufemismo para o início de seu fim na empresa. Sua imagem, antes seu maior ativo, agora era sua maior dívida. Ele tentou desaparecer, mas a vergonha o seguia, uma sombra digital que ele não conseguia apagar. Meses depois, o eco da tempestade havia se transformado em uma melodia constante no fundo da vida de Laura. Ela não era mais a mãe guerreira de Floripa. Era Laura Mendonça, uma fotógrafa de renome cujo trabalho era definido por uma intimidade e uma verdade que o dinheiro não podia comprar. O apartamento, antes um palco para um casamento de fachada, agora era seu estúdio, seu lar, seu santuário. A luz do sol que entrava pela janela não iluminava mais a poeira da solidão, mas sim os brinquedos de Léo espalhados pelo chão e os projetos fotográficos que se acumulavam em sua mesa. Ela havia encontrado um ritmo, uma paz construída não sobre a ausência de dor, mas sobre a aceitação dela. A maternidade solo, que antes a aterrorizava, tornou-se sua maior fonte de poder. Cada noite mal dormida, cada fralda trocada, cada sorriso banguela de Léo era uma vitória silenciosa, uma afirmação de sua capacidade de florescer, não apesar de sua história, mas por causa dela. Ela nunca falou publicamente sobre Rafael. Sua vingança não foi uma execução pública, mas uma demonstração silenciosa e implacável de uma vida bem vivida sem ele. E essa, ela sabia, era a forma mais elegante e devastadora de triunfo. Rafael, por outro lado, aprendeu o que significava ser um fantasma. Após meses de licença, ele foi discretamente demitido. A justificativa oficial foi reestruturação, mas todos sabiam a verdade. Ele perdeu o status, o salário de 6 dígitos, o brilho nos olhos das pessoas quando ele dizia onde trabalhava. Tentou se recolocar no mercado, mas seu nome estava manchado. Uma simples busca no Google contava uma história que nenhum currículo polido poderia apagar. Ele se viu reduzido, um homem que antes comandava equipes e orçamentos, agora lutando para conseguir uma entrevista. Mudou-se para um apartamento menor, em um bairro mais modesto, a vista para o mar, substituída por uma parede de tijolos do prédio vizinho. As visitas a Léo eram o ponto mais alto e, ao mesmo tempo, mais baixo de sua semana. Ele via o filho crescer através de encontros cronometrados, sempre sob o olhar polido e distante de Laura. Ela nunca foi hostil. Pior, ela era cordial. A cordialidade dela era uma barreira de vidro, permitindo que ele visse o mundo que havia perdido, mas sem nunca poder tocá-lo. Ele via a conexão entre Laura e Léo, uma simbiose perfeita, e se sentia como um espectador assistindo a um filme estrangeiro sem legendas. O epílogo de sua queda aconteceu em uma tarde de sábado, quase um ano após o nascimento de Léo. Rafael foi buscar o filho para o seu fim de semana. Laura o atendeu na porta,
como sempre. Léo, agora começando a andar, agarrou-se à perna da mãe, olhando para Rafael com uma desconfiança tímida. Naquele momento, a armadura de Rafael finalmente quebrou. A visão daquela família autossuficiente, da qual ele era apenas um apêndice contratual, o destruiu. Laura, eu preciso que você me perdoe, ele implorou, a voz embargada, a arrogância de outrora substituída por um desespero cru. Eu não consigo dormir. Eu vejo aquele vídeo em todos os lugares. Eu vejo o que eu perdi. Eu preciso que você diga que me perdoa para que eu possa seguir em frente. Laura o observou por um longo momento. O olhar dela não continha raiva, nem mesmo pena. Continha uma clareza fria, a clareza de quem já havia analisado e superado aquela dor há muito tempo. Ela se agachou, deu um beijo na cabeça de Léo e sussurrou algo em seu ouvido, fazendo-o rir. Então, levantou-se e olhou diretamente para Rafael. Perdão, Rafael. Perdão é algo que você busca quando ainda existe uma conexão, quando há algo a ser consertado. Entre nós não há nada. Você não precisa do meu perdão para seguir em frente. Você precisa da sua própria consciência, e isso é algo que eu não posso lhe dar. Ela ajeitou a mochila de Léo em seu ombro. Você acha que sua punição foi a vergonha pública, a perda do emprego. Mas você está errado. Sua verdadeira punição é esta. Ela apontou para Léo, que agora sorria para ela. Sua punição é viver o resto da sua vida sabendo que você foi apenas uma preliminar na história do seu próprio filho. Você foi o erro que precisou acontecer para que a vida dele e a minha pudesse começar de verdade. Agora, se nos der licença, ele tem aula de natação. Ela entregou a pequena mochila a Rafael, seus dedos não se tocando. O gesto foi final, uma transferência não apenas de uma bolsa, mas da responsabilidade que ele agora teria que carregar sozinho, em parcelas, para sempre. Ele pegou a mochila atordoado. Pegou a mão de Léo e, enquanto se afastava pelo corredor, ouviu a porta do apartamento de Laura se fechar. O som não foi alto, mas ecoou em sua alma como o fim de tudo. Ele viajou para fugir da responsabilidade, acreditando que poderia ter o mundo em suas mãos. Mas o destino, com uma câmera e uma conexão de internet, filmou a verdade. E, no final, a única coisa que ele segurava era a pequena mão de um menino, que talvez nunca o conhecesse de verdade. Enquanto a mulher que ele traiu não precisava mais olhar para trás, pois o mundo inteiro já havia se virado para aplaudi-la. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.